Nessa aula, iremos discutir os aspectos relacionados à obesidade, seus mecanismos de geração e suas relações com o exercício físico. Vamos a ele! A obesidade não é um fenômeno antigo. Na realidade, é um fenômeno moderno. Moderno em que sentido? Pois bem, se olharmos para a antiguidade, encontraremos essa figura há cerca de 22 mil anos antes de Cristo. Essa figura é a Vênus de Willendorf. Ora, para os padrões atuais, ela seria uma obesa mórbida. No entanto, naquele período, ela era considerada o ideal feminino em termos de capacidade de manutenção da prole e, principalmente, conservação de energia a longo prazo, com o intuito evidente de manutenção da prole. Mas, bem, vejam que os conceitos são bastante diferentes. Ora, se nós avançarmos um pouco mais no tempo, vamos encontrar esse senhor, Alessandro Dal Borro, um general italiano conhecido como Terror dos Turcos. Alessandro Dal Borro, além de ser conhecido por ter vencido inúmeras batalhas, também era idolatrado por suas dimensões corporais. Reza que ele teria mais de 250 quilos e era idolatrado por essas dimensões. Um pouco mais à frente, já chegando no século XIX, na virada do século XVIII para o século XIX, encontramos Daniel Lambert, na região de Leicester, um carcereiro da região de Leicester, na Inglaterra, idolatrado por suas dimensões corporais, que beiravam os 350 quilos. Ora, no Museu Daniel Lambert, em Leicester, encontra-se as roupas dele, como, por exemplo, esta calça, esse calção que vocês podem ver aqui. Ora, se a gente avança um pouco mais no tempo, encontramos esse senhor. Não, esse senhor não é obeso. Fernando Botero, um escultor e pintor colombiano, ainda vivo, e que tem como característica essas imagens. Notem que o traço de Botero, tanto na escultura quanto na pintura, retrata pessoas ou figuras obesas. Na realidade, ele costuma, inclusive, fazer uma brincadeira com determinadas obras tradicionais, clássicas da história da arte, tais como a Mona Lisa. Vejam que o traço é sempre lembrando uma pessoa obesa. Bom, apesar dessa história, mesmo lá no século XVII, Shakespeare já tinha uma noção clara de que a obesidade não era exatamente o ideal. Ele deixava claro na peça Rei Henrique IV, na parte segunda, deixe de lado a corpulência, cuide de sua graça, não se empanturre, saiba que o túmulo se abre para, entre os homens, aqueles mais gordos. Pois bem, apesar de tudo isso, na realidade, o conceito de obesidade só se torna realmente importante na sociedade moderna a partir do consenso de 1985 do National Institute of Health, o NIH, dos Estados Unidos. Eles identificam naquele período que obesidade estava se tornando, sim, um grande problema de saúde pública e indicavam, inclusive, as linhas de investigação nas quais os pesquisadores deveriam apostar em marcadores biológicos, nos estudos sobre a distribuição regional de gordura, sobre estudos envolvendo a regulação energética e, acreditem, estudos que envolviam antropologia, psiquiatria e ciências sociais relacionadas à obesidade. A partir então de 85, obesidade se torna um capítulo importante na saúde pública norte-americana e também em todo o mundo. Pois bem, como é que se avalia obesidade? Na realidade, o primeiro método de avaliação de obesidade surge com o QTL, que é o nosso índice de massa corporal. Pois bem, o que é o índice de massa corporal? Um cálculo bastante simples de peso dividido pela estatura ao quadrado e com classificações. O peso normal vai de um IMC de 18,5 a 25, acima do peso de 25 a 30, e aí temos obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. E abaixo do peso, abaixo de 18,5. Esse índice é extremamente útil do ponto de vista epidemiológico. No entanto, cuidado. Cuidado por quê? Vamos fazer a seguinte análise. 115 quilos, 1,84 m, IMC de 33,97. 34. Obesidade grau 1, alguém poderia dizer. Bom, cuidado, esse indivíduo sou eu. Pois bem, alguém que me conhece pessoalmente pode dizer, Álvaro, tu deve estar necessitando perder algum peso. Ok, vamos fazer isso. Vou passar então para 105 quilos. O IMC baixa para 31. Continua a obesidade grau 1. Ok, vamos perder mais 10 quilos. 28. Ou, nesse caso, sobrepeso. Vamos perder mais 10 quilos. 25. Sobrepeso. Tem que perder mais? Então tá, mais 10 quilos. 22. Finalmente, peso normal.
Só que nesse processo nós perdemos quantos? Perdemos 40 quilos. Quem me conhece acredita que eu possa perder 40 quilos? Acho que não. Qual é o problema? O problema é que o IMC trata muito mal os extremos da curva normal, as pessoas grandes e as pessoas pequenas. Então, quando se trata individualmente um paciente, um aluno, um atleta, não se deve usar o IMC. O IMC é útil para grandes estudos epidemiológicos, onde é relativamente fácil se obter a massa e a estatura dos indivíduos. Imagine se numa amostra, por exemplo, de 10 mil pessoas, nós tivéssemos que fazer dobras cutâneas, DEXA ou outras técnicas sofisticadas de análise de composição corporal. Não seria possível. Pois bem, nesse caso, o IMC é extremamente adequado. Pois bem, o CDC, que é o Center for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, faz avaliação sobre a obesidade nos Estados Unidos desde a década de 80, quando lá daquela reunião do NIH. Ora, se nós olharmos em 1985, esse era o retrato dos Estados Unidos. Vários estados não tinham dados ainda, mas vários tinham. Então vejam que nós temos vários estados com menos de 10% de prevalência de obesidade, aceitando a obesidade como um IMC maior do que 30%. Alguns estados com prevalência entre 10% e 14%. Vamos ver o que acontece a partir de 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, a partir mais ou menos de 94, todos os estados já estão avaliados, mas vejam que vários estados já têm mais de 15% de obesidade. Em 97 e 98, os primeiros com mais de 20% surgem, e em 91, os primeiros com mais de 25% surgem, 2004, 2005, os primeiros com mais de 30% de prevalência de obesidade, e assim nós avançamos até 2010. Ou seja, o que é que houve entre 85 e 2010 nos Estados Unidos? Uma ampla, uma grande expansão da prevalência de obesidade. Ora, e no Brasil? Alguém poderia perguntar. No Brasil não muda muito de figura. Apesar dos dados serem muito menos poderosos do que nos Estados Unidos, notem que da década de 70 até 2009 nós temos um franco incremento do número de pessoas com sobrepeso e também dos indivíduos com obesidade. Bom, qual é o problema da obesidade? O problema é que, além da sobrecarga articular, que é fácil de evidenciar aqui, a obesidade apresenta uma estreita relação com cardiopatias, angiopatias, diabetes e câncer. Ora, dessa forma, ela se torna um problema de saúde pública que tem que ser combatido. Bem, mas de quem é a culpa? Eu costumo brincar que a culpa do processo de obesidade é do adipócito. Essa célula especializada no armazenamento de triglicerídeos e, portanto, no processo de instalação de tecido adiposo e, consequentemente, de obesidade. Mas como assim? Pois bem, esse trabalho do Little, lá da década de 70, mostra mais ou menos o que eu quero dizer. Notem que existe uma relação entre gordura corporal total e tamanho da célula adiposa. Essa dispersão aqui mostra uma leve tendência de aumento. À medida que eu aumento a gordura corporal total, eu aumento também o tamanho da célula adiposa. Quando eu falo de tamanho de célula adiposa, eu estou falando de hipertrofia de adipócito. Pois bem, apesar dessa relação existir, ela é relativamente fraca. Quem conhece um pouco de estatística está vendo uma imensa dispersão aqui, mas sim, há uma tendência de elevação. Agora, quando nós olhamos no mesmo trabalho a relação entre a gordura corporal total e o número de células adiposas, o que a gente vê é isso. Uma relação muito mais forte, evidenciando que quanto maior o tamanho de gordura, a quantidade de gordura corporal no nosso corpo, maior é o número de células adiposas, evidenciando um processo hiperplásico. Ora, isso é mais interessante ainda ao analisarmos em crianças. Notem o seguinte, a continuidade do trabalho, o que nós temos aqui é uma diferença clara entre crianças obesas e crianças eutróficas no que diz respeito ao tamanho dessas células. Pois bem, notem que à medida que essas crianças crescem, existe um aumento do tamanho das células, tanto na criança obesa quanto na criança eutrófica. O mais interessante é quando nós olhamos a questão do número de células adiposas, o processo, portanto, hiperplásico.
Notem que na criança eutrófica nós temos sim uma elevação e na criança obesa uma elevação ainda mais evidente. Se nós traçarmos linhas de tendência, o que nós teremos aqui? Na criança eutrófica, à medida que ela cresce até aproximadamente 10 anos, existe um leve aumento, porém, a partir daqui, um aumento ainda mais íngreme. O que acontece entre 10 e 13 anos? Justamente o período de estirão puberal, ou seja, a mudança hormonal que a puberdade traz, ela induz um efeito hiperplásico nessas células adiposas. Ora, o que acontece na criança obesa? Ela já vem aumentando mais. Notem que ela já vem aumentando mais do que a criança eutrófica. E no estirão puberal, ela aumenta ainda mais. Notem que existe um afastamento, uma distância, digamos assim, muito maior entre o número de células adiposas na criança obesa e na criança eutrófica. Vejam que aqui, na primeira infância, uma tinha, digamos, cerca de 10 bilhões de adipócitos, a outra tinha 20, ou seja, já era maior, mas 10 bilhões de diferença. Agora, quando chegamos aqui na maturidade, uma criança eutrófica tem 40 bilhões e uma criança obesa tem 80 bilhões de adipócitos, ou seja, uma diferença de 40 bilhões, o dobro nesse sentido. Bem, por que isso está acontecendo? Isso acontece essencialmente porque já há um estímulo hormonal na puberdade para a hiperplasia de adipócitos, para o aumento do número de adipócitos. Somado a isso, o processo hipertrófico pelo qual a criança obesa já está passando, ou seja, ela já tem células hipertrofiadas, isso potencializa o aumento do número de adipócitos. E isso vai levar a um processo de obesidade de difícil tratamento a posteriori. Bem, um exemplo interessante são os índios Pima. Os índios Pima são índios da região de Maicoba, no México, são índios mexicanos, mas que, por questões migratórias, um grupo importante desses índios se deslocou para os Estados Unidos e se localizou no estado do Arizona. Então nós temos dois grupos de índios Pima, aquele grupo nativo mexicano e aquele grupo que se deslocou para os Estados Unidos, para a região do Arizona. Pois bem, o que aconteceu com esses grupos indígenas nesse período? Pois bem, houve uma mudança no perfil de distribuição de diabetes entre esses grupos indígenas. Notem o seguinte, quando a gente avalia a prevalência de diabetes entre homens e mulheres em mexicanos não Pima, nós temos essa distribuição. Quando se compara com os Pima mexicanos, o que acontece? Há uma pequena diferença com maior índice, maior prevalência de diabetes nos Pima mexicanos. Porém, quando vamos avaliar os Pima americanos, há um aumento brutal. Saímos de cerca de 5, 10% de prevalência para 35 a 40% de prevalência de diabetes. O que é isso? Simples. O efeito diabetogênico ambiental. O ambiente induz um processo de ganho de peso e que acaba se relacionando, acaba induzindo, acaba provocando o diabetes, em especial o diabetes do tipo 2. Ora, como é que tudo isso se relaciona, por exemplo, com a educação física? Pois bem, num estudo realizado por Zenzen, lá em 2009, foram avaliados uma série de trabalhos de intervenção contra a obesidade em ambiente escolar. Tentando sumarizar o que ele encontrou, nós temos isso aqui, uma série de estudos, onde esses estudos avaliavam dieta, exercício físico, educação para a saúde, envolvimento com os pais, sempre focando a questão da obesidade. Notem que alguns dos trabalhos não avaliaram alguns aspectos. Então, esse trabalho, por exemplo, do Frame não avaliou envolvimento com os pais. Esse trabalho do James não avaliou exercício físico e assim por diante. Mas, de qualquer forma, todos eles avaliaram diferentes elementos relacionados ao processo de instalação da obesidade em ambiente escolar. Quais foram os resultados? Os resultados é que a escola não consegue, como vocês podem ver aqui, esse diamante, como nós chamamos, não consegue interferir no processo de instalação de obesidade infantil. O que é curioso, apesar de decepcionante, né, o que é curioso é que alguns trabalhos encontraram resultado positivo. Quais trabalhos? O trabalho do Spiegel, o trabalho do Lohmann e o trabalho do Stock.
Esses 3 trabalhos encontraram que a intervenção que eles utilizaram melhorava a prevalência de obesidade nessas crianças. Curiosamente, todos os 3 tinham um elemento em comum. Por meio da educação física, por meio da intervenção na escola, eles conseguiam mudar o nível de atividade física, os hábitos de atividade física extra-escola. Ou seja, enquanto a educação física não conseguir interferir nos processos, nos hábitos extraescolares, não há como se interferir no processo de instalação de obesidade. Dessa forma, quais são as mensagens finais dessa aula? 1. O desenvolvimento da obesidade inicia na infância. A partir disso, o processo de hiperplasia de adipócitos é potencializado pela hipertrofia prévia, ou seja, se a criança já é obesa, ela entra na puberdade e potencializa o processo de hipertrofia de adipócitos, gerando então um quadro de obesidade ainda mais complicado. Finalmente, a educação física só é efetiva se modificar os hábitos de vida extraescolares, em especial os hábitos de alimentação e os hábitos de atividade física. Pois bem, essa foi a nossa aula sobre obesidade. No entanto, para que possamos obter mais informações sobre o processo de instalação de obesidade e suas relações com a sociedade atual, eu acho muito interessante que nós possamos assistir o vídeo Muito Além do Peso. A seguir, eu colocarei o trailer desse vídeo. Um abraço e até a próxima aula. Todos os dias não falte nada na minha vida. Assim seja, graças a Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Instead of shipping in guns and tanks, they're shipping in food, junk food, sugary drinks. A educação física na escola é bom para a saúde da criança, porque na escola do meu filho tem, mas é só teórica. Eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. We don't allow drug dealers anywhere near schools either. Cebola? Nobody needs snacks if the entertainment was solid. Coco? You know, kids don't play outside. Now they play with their thumbs. Criança gordinha é criança sadia. Não dá pra comer de fruta salgadinho. As maiores pandemias modernas. Quando a gente abre o pacote, abre inteiro. Eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Os alimentos buenos não podem ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate? O desenho sonha por ela. Abacate. We get them now. They have this habit for life. What happens is they die young. End of story. Isso dói? De vez em quando, sim.